Olá, bem-vindo ao Que Importa. Chegou a hora de se conectar com a verdade, os fatos que movem o mundo, as notícias que fazem a diferença no seu dia a dia. Aqui não há espaço para superficialidade, apenas informação de peso, análises afiadas, reportagens que levam o que está por trás dos acontecimentos. Política, segurança, saúde, educação, entrevistas exclusivas com especialistas. Tudo para que você esteja sempre um passo à frente. A TVIN tem o compromisso de levar até você conteúdo relevante, com credibilidade e profundidade. Então prepare-se porque o programa Calibre está começando agora. E começamos o nosso jornal com uma notícia de rasgar o coração, uma notícia triste, mas que ainda bem essa denúncia chegou e a polícia resgatou uma idosa de 93 anos, gente, de condições aí de maus tratos. Aliás, desculpa, 76 anos. Uma idosa de 76 anos foi resgatada em situação de maus tratos e abandono na zona norte de São Paulo. A operação policial aconteceu nessa terça-feira no bairro Freguesia do Ó. Ela vivia sob cuidados do filho e do neto. A polícia foi acionada após denúncias de maus tratos e exposição da idosa a condições insalubres. Ao chegar ao local, os policiais não conseguiram acesso ao imóvel, solicitando um mandado de busca. Após o cumprimento da ordem judicial, a idosa foi retirada do apartamento e levada até um local seguro. No apartamento foram encontrados mais de 10 gatos, além de muita sujeira, fezes de insetos e animais. A operação integra ações de proteção aos direitos dos idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso. Gente, que absurdo! Olha que situação degradante. Nenhum ser humano, nenhum animal merece passar por isso. Quanto mais um ser humano, quanto mais uma senhora idosa. Olha como ela está debilitada. E certamente agora esses dois eles vão responder pelo crime de abandono de idoso ou incapaz e vão ter muito o que explicar à justiça. E vão ter também aí que pagar pelo crime que cometeram, porque isso é um crime, onde já se viu. Isso porque um era filho, o outro é neto, né? E dizem que neto é filho duas vezes, né? Imagina então se fosse um estranho. Até capaz que um estranho trataria melhor, né? Absurdo. E um jovem de 22 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. A prisão ocorreu nessa terça-feira. O crime aconteceu na madrugada do Dia das Mães. A vítima é mãe do suspeito, identificada como Raimunda Agostinha Gonçalves de Andrade, de 52 anos. Segundo a polícia, o jovem procurou a delegacia no próprio Dia das Mães e disse em depoimento que a mãe tentou atacá-lo com uma faca. Ele alegou legítima defesa e que matou a vítima durante uma luta corporal. Após o depoimento, ele foi liberado. No entanto, a versão não convenceu a polícia, que identificou inconsistências e pediu a prisão. De acordo com o delegado Lindoval Ferreira Borges, investigações e perícia indicam premeditação. Na cena, se constatou que ele tinha premeditado o crime e comprou gasolina e um lençol que provavelmente foi utilizado para asfixiar a mãe. O lençol estava embebido no combustível e cobria o corpo da vítima. O laudo do local do crime sugere que a vítima foi sufocada em um cenário que indica que o crime teve início sobre a cama e terminou no chão do quarto, segundo informações fornecidas pela polícia. A faca, supostamente usada pela mãe para atacá-lo,
estava guardada em um armário. As investigações continuam para descobrir a motivação do crime e o suspeito foi transferido para o sistema prisional na cidade de Tucuruí. Vamos falar sobre educação, sobre ensino superior. A isenção do Enem 2025 está acabando o prazo para recurso, hein? É agora, dia 16. Veja como consultar e também conhecer aí os próximos passos. Lembrando que as provas serão realizadas em novembro e a isenção na inscrição não garante que você esteja inscrito neste certame. Acompanhe a reportagem de Lívia Braz. Candidatos que tiveram o pedido de isenção ou a justificativa de ausência no Enem 2024 negados podem entrar com o recurso até o dia 16 de maio. O resultado dessa nova análise será divulgado no dia 22 de maio, na página do participante. Se o recurso for rejeitado, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que permanece em R$ 85 para participar do Enem 2025. Para saber se o pedido de isenção foi aceito, o candidato deve acessar o site enem.inep.gov.br/participante, fazer login com a conta gov.br e conferir o status da solicitação. O benefício é concedido a candidatos que atendem a critérios socioeconômicos específicos, como estar matriculado na rede pública de ensino ou pertencer a famílias inscritas no CadÚnico. Mesmo quem conseguiu a isenção da taxa precisa se inscrever no Enem 2025. A inscrição não é automática e deve ser feita entre os dias 26 de maio e 6 de junho, também por meio da página do participante. O edital com as regras detalhadas do exame ainda vai ser publicado pelo INEP, mas o cronograma principal já está definido. O Enem 2025 vai ser aplicado em 2 domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro. As provas abrangem 4 áreas do conhecimento, como linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Para mais informações, acesse o site oficial do Enem, enem.inep.gov.br. Reportagem Lívia Braz. E continuando a falar a respeito de ensino superior, vamos falar agora do vestibular da Unesp. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, divulgou o calendário para o vestibular de 2026. O calendário foi liberado nesta segunda-feira. As inscrições para o vestibular acontecerão entre os dias 4 de setembro e 8 de outubro. Os candidatos deverão se inscrever pelo site da Fundação VUNESP. Segundo a Unesp, a primeira fase do vestibular está marcada para o dia 2 de novembro. Nesta etapa, o candidato terá 5 horas para responder 90 questões de múltipla escolha. As questões abrangerão as 4 áreas do conhecimento: matemática, linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. Já na segunda fase, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro, os estudantes responderão 36 questões discursivas e ainda farão uma redação. O resultado final do vestibular Unesp de 2026 será divulgado em 30 de janeiro de 2026. Para contexto, em 2025, a VUNESP ofereceu 6.596 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo. Além dessas 449 vagas adicionais, foram para participantes de Olimpíadas científicas. E vamos falar sobre um interesse agora, um tema de interesse geral, né? Sobretudo para aquelas pessoas que necessitam de um cão de suporte emocional. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que as companhias aéreas podem recusar o embarque de animais de suporte emocional nas cabines. A decisão foi tomada pela 4ª turma do tribunal. A recusa pode acontecer caso os animais não atendam aos critérios definidos pelas próprias empresas. Segundo a corte, pets de suporte emocional não se equiparam a cães-guia utilizados no apoio a pessoas com deficiência visual. Cães-guia passam por treinamento rigoroso, conseguem controlar as necessidades fisiológicas e possuem identificação própria
conforme lei específica. Os ministros entendem que, na falta de legislação específica sobre animais de suporte emocional, as companhias têm liberdade para fixar critérios para transporte de domésticos. Isso se aplica a voos nacionais e também internacionais. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, afirmou que companhias não são obrigadas a aceitar animais em cabines que não sejam cães-guia e que não atendam limites de peso e altura e necessidade de estarem acondicionados em maletas. Animais que não se enquadram nesses critérios deverão viajar no porão das aeronaves dentro de caixas específicas. A decisão foi unânime e aconteceu após uma companhia aérea recorrer de decisão anterior. Essa decisão havia autorizado o embarque vitalício em voos de 2 cães que, segundo os tutores, teriam papel de terapeutas emocionais. O tribunal considerou que, embora a política de transporte siga regramento padronizado, as limitações deveriam ser flexibilizadas em respeito à razoabilidade e proporcionalidade por um tribunal inferior anteriormente. A ministra Galotti apontou que apresentar um atestado não quebra o contrato firmado com a companhia e que a intervenção judiciária poderia colocar em risco a segurança dos voos e também de passageiros. Vamos fazer um breve intervalo, uma breve pausa, é rapidinho, daqui a pouco nós voltamos e nós vamos falar aí sobre um tema muito importante, porque a Microsoft resolveu demitir 6 mil trabalhadores em seu processo aí de reestruturação estratégica que tem o foco na inteligência artificial. E nós também vamos conversar com um especialista justamente sobre esse quadro, sobre como a inteligência artificial está ou poderá ameaçar os empregos. Então não saia daí, é rapidinho, daqui a pouco voltamos. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte pede passagem aqui na TV IN. Tudo sobre o mundo esportivo. Ziriguidum, com Carlos Cabela. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Nossas crianças e adolescentes são os grandes multiplicadores de informações. Por isso que é muito grande essa parceria da escola com a saúde, o Ministério da Saúde, para podermos multiplicar essa informação de combate à dengue. Então, por isso que é muito importante estarmos aliados no combate e prevenção do mosquito transmissor da dengue.
que não pode deixar água parada, senão os mosquitos da dengue vão vir até aqui. E sobre a dengue, eu aprendi que os potes de ração, de cachorrinho, de água, se chover, é para deixar em um lugar que tem um teto. Um local que tem muita água ou esteja encharcado, chamar um adulto para ajudar. Estamos de volta, 4 horas e 21 minutos. Quero convidar você de casa que nos assiste nesse momento a nos seguir nas mídias sociais. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e ali você pode escolher uma das 6 mídias que nós temos presença: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Quai, Twitch, ou nos seguir em todas elas, né? Melhor ainda para nós, assim você nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E, lógico, também acompanhar o nosso portal de notícias, o emnoticia.com.br. Vamos voltar para as notícias, então vamos falar agora sobre um tema que eu anunciei assim que nós estávamos entrando no intervalo, que é um tema muito relevante, porque a Big Tech, né, a gigante da tecnologia, Microsoft Corporation, anunciou na terça-feira a demissão de 6.000 funcionários em âmbito global, o que representa aproximadamente 3% de sua força de trabalho total. Os cortes abrangem diversas regiões geográficas e níveis hierárquicos dentro da organização, afetando unidades como o LinkedIn e a divisão de jogos Xbox, com impacto também em profissionais no Brasil. Apesar de ter reportado um lucro líquido de 25,8 bilhões de dólares no último trimestre fiscal, a companhia optou por implementar uma reestruturação organizacional com o objetivo de alinhar sua estrutura operacional às suas novas prioridades estratégicas de longo prazo. A empresa tem direcionado investimentos significativos para o desenvolvimento e a expansão de soluções baseadas em inteligência artificial, fator que tem influenciado a redefinição de funções e a consolidação de camadas gerenciais. Segundo nota da empresa, diz ela, abre aspas, estamos focados em construir equipes de alto desempenho e aumentar nossa agilidade organizacional, reduzindo níveis hierárquicos com menos gerentes, fecha aspas, aí declarou a diretora financeira da Microsoft, Amy Hood. E durante a LyamaCon 2025, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, informou que entre 20% e 30% do código da empresa já é gerado por sistemas de IA. Essa informação ilustra a crescente substituição de tarefas humanas por automação e inteligência artificial, especialmente em funções consideradas mais repetitivas ou administrativas, com potencial para otimizar a lucratividade da empresa. Esse movimento estratégico da Microsoft reflete uma tendência crescente no setor de tecnologia, onde a automação e a IA assumem progressivamente funções anteriormente desempenhadas por capital humano. A extensão e o impacto de longo prazo dessa substituição da força de trabalho humana dentro do setor de tecnologia permanecem em análise. Mudança na regra do trabalho. Aliás, este é um tema, né, que é bastante, como posso dizer, bastante iminente, né? Está em voga agora. Por quê? Porque nós temos justamente isso, né? A mudança no mercado de trabalho em algumas funções, inclusive no desenvolvimento de softwares, né? E isso já está afetando, mas será que vai afetar mais? Como que o Brasil estará preparado para
esta situação. Para entendermos melhor essas alterações, essas mudanças, nós vamos conversar agora com Johnny Soares, que é especialista em TI e também em desenvolvimento de sistemas e produtos digitais. Foi fundador da SyncTech Sistemas e atualmente é sócio-fundador da Associatec Brasil e da Tecrian, Tecnologia da Informação. Com expertise técnica e estratégica, foi responsável pelo desenvolvimento de um sistema de logística utilizado por uma das maiores varejistas do Brasil. Vamos conversar então com o Johnny. Johnny, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Calibre. E para começarmos a conversa, nós temos que temer a substituição da mão de obra humana pela inteligência artificial? Boa tarde, Danilo. A gente está passando agora por uma revolução. Eu tenho bastante convicção do que está acontecendo agora na nossa área, especialmente em tecnologia, mas é uma revolução que não tem nenhuma profissão salva, né? Então, sim, a gente não precisa ter nesse momento uma visão apocalíptica sobre todas as profissões, mas é fatalmente um cenário que vai trazer muitas mudanças e muitas substituições, especialmente para aquelas, como você disse, que são pautadas em tarefas repetitivas, operacionais ou mesmo administrativas. 6 mil empregos cortados, ainda que globalmente é um número considerável, né? A própria empresa acabou manifestando que de 20% a 30% da geração de códigos, né? Ou seja, melhorias do sistema Windows, desenvolvimento de outras soluções, como até mesmo o Copilot, né? Que é a inteligência artificial da Microsoft, e outros tantos serviços e soluções já são feitas por IA. Antigamente se dizia que sempre precisaria de um humano para estar fazendo a revisão, para estar fazendo alguma adequação, mas traduzindo em miúdos para que o pessoal de casa entenda melhor, a IA ela faz parte do aprendizado de máquina, né? Ou seja, ela tem a capacidade de aprender também com os erros, mas sobretudo com um fornecimento quase que virtualmente infinito de informação que tem à sua disposição, né? E isto, em alguma medida, nós estamos experimentando, acho que alguma instabilidade com o sinal do Johnny. Ele deu uma travadinha no sinal, mas continuando, né? Continuando a falar sobre esta definição da inteligência, né, artificial. Ela é, então, um aprendizado de máquina, ele vai aprendendo conforme todo o material repositório, né, todo o arcabouço que se põe à sua disposição, e à medida que faça algo que não esteja plenamente adequado, mas que o humano esteja verificando, ele vai fazendo esses ajustes, ela aprende, então, entre aspas, com esses erros, até que ela não erra mais. Diferentemente do humano, que ainda pode repetir esse erro 2, 3 vezes, até fazer uma parte poético aqui, se me permite, tem um poema do Paulo Leminski que diz, né, eu nunca erro uma vez, erro 2, 3, 4, 5, 6, até provar que só o erro tem vez. Só que isso não acontece com a IA. Quando ela erra, é uma vez, né? Ela aprende, se adapta e segue. E isso daí pode acabar, de um certo modo, se não houver uma legislação que proteja, acabar ameaçando o trabalho, inclusive, dos próprios programadores, né? Perfeito, Danilo. Um ponto que a gente precisa ter em mente é que a inteligência artificial ela não é nova. Ela data de décadas atrás. Os algoritmos, as redes neurais, tudo isso que é a base da construção do que a gente chama de inteligência artificial hoje, ele já tem muitas décadas, muitos anos de descoberta. O que mudou mais recentemente é o poder computacional que a gente tem disponível hoje. Então, aquilo que não era possível ser executado em termos de algoritmo num passado recente, agora a gente passa a ser capaz de processar. Então, isso traz para a gente uma
toda aquela teoria da ficção científica que a gente estava acostumado, ele traz isso para a prática. E, naturalmente, todos esses desafios, todas essas mudanças das áreas, de como que a gente vai se adaptar para esse novo mercado de trabalho com essas novas ferramentas, ela traz para a gente uma série de novos debates, inclusive de legislação, de ética, qual que é o ponto qual que é o ponto de criação de uma pessoa, qual que é o ponto de criação do autor daquela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem o poder de criar alguma coisa ou não? Ela é obra do seu dono, né? Porque, no fim das contas, é tudo código. No fim das contas, tudo isso que a gente acha mágico é um código extremamente inteligente que, como você disse, tem capacidade de aprender. E a gente está num cenário que é diferente das outras evoluções de tecnologia, que vale comentar, Danilo. Nas outras vezes, todos os profissionais de tecnologia, eles sentavam numa cadeira mais confortável, porque todas as evoluções eram favoráveis à área, eram favoráveis às nossas profissões. E agora a gente está num cenário onde a tecnologia ela pode fazer boa parte do trabalho repetitivo que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, principalmente ele Estamos... Johnny, pedi uma licença para você, nós estamos tendo um probleminha com a sua conexão, ela está oscilando bastante, você está caindo um pouco para nós, e a sua fala ela foi cortada, né? Vou pedir para você tentar reconectar novamente conosco, por gentileza. E assim a gente vai, enquanto isso, a gente vai conversando um pouco mais, né? Como o Johnny estava dizendo, né, que essa não é uma questão nova, né? Já tem algumas décadas aí que a IA, né, a inteligência artificial, ela vem sendo desenvolvida. Isso não nasceu de fato aí do dia para a noite. Até me recordo que há pouco mais de 10 anos atrás já se falava, por exemplo, aliás, mais do que 10 anos, nós estamos em 2025, 2015, há 15 anos atrás já se falava da IBM, por exemplo, ter desenvolvido uma tecnologia chamada Watson. Watson era uma inteligência artificial de utilização médica. Então, todo aquele arcabouço da literatura médica para diagnóstico de doenças, por exemplo, estava em desenvolvimento e já estava entrando em testes para ver a precisão, medir a precisão entre o diagnóstico dado pelo Watson e o diagnóstico dado por especialistas renomados, muito conhecidos e especialistas em diversas áreas da medicina. A conclusão que eles chegaram foi que, enquanto os especialistas acertavam 95% dos diagnósticos, o Watson ele tinha uma precisão de 98,5%. Então imagina, se isso há 15 anos atrás já estava neste ponto, como que estaria hoje, né, o Watson? Só que isso já se popularizou, né? Também a tecnologia ela foi se desenvolvendo mais, nós já temos de volta o Johnny para a conversa. A tecnologia ela já foi se desenvolvendo mais, também os recursos da informática melhoraram, tornou-se um processo economicamente mais viável, não é? Então hoje nós temos inclusive à disposição para nós um pouco do uso dessa inteligência artificial, seja para ajudar na leitura de um texto, até mesmo na escrita, no desenvolvimento de uma imagem, na recuperação de fotografias e etc, e por aí vai, mas isso é algo que já está na implantação. E algumas dessas inteligências artificiais você descreve apenas um texto em português mesmo, né? Não tem a necessidade de aprender inglês, você, que a maior parte das
das linguagens de programação, você tem que ter algum conhecimento ou domínio da língua inglesa, né? Você consegue descrever em português mesmo a sua necessidade e ele cria, por exemplo, um website, um aplicativo mais simples. Então já é uma transformação mesmo que vem acontecendo, né? Por gentileza, Johnny, eu acho que nós conseguimos agora voltar com você. Você gostaria de retomar o seu raciocínio? Fique à vontade. Ok, Danilo. Só para garantir, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Maravilha. Eu estava dizendo que, só retomando que a inteligência artificial ela não é uma tecnologia, ela não é uma abordagem nova, né? O que mudou recentemente para a gente é o poder computacional que a gente tem à nossa disposição, né? E a gente vê isso muito no nosso dia a dia. O celular que a gente tem hoje na mão, ele tem um poder de processamento muito superior ao que muitos computadores que fizeram, a muitos não, a todos os computadores que fizeram a gente chegar na Lua, por exemplo, né? Então, a gente poder hoje ter o poder computacional que a gente tem e aplicar o conceito de redes neurais e dos algoritmos de inteligência artificial para automatizar as nossas tarefas, incluindo aquelas de tecnologia, que sempre foi um segmento muito protegido pelas evoluções, os profissionais de tecnologia dificilmente eram afetados por essas inovações. Agora a gente tem um cenário diferente, como é o caso da Microsoft. A gente vai ter muitos outros casos ainda em que profissionais de tecnologia eles passam a ter que se reinventar e fazer da inteligência artificial a sua parceira, para que seja um profissional, para que seja uma ferramenta de um profissional que vai ser mais completo. Ao invés de perder tempo agora construindo códigos mais básicos e triviais, a gente pode fazer com que a inteligência desses profissionais ela esteja mais focada à resolução de problemas de negócio e à resolução de problemas da sociedade, com todo esse poder que a gente passa a ter em nossas mãos. Exatamente. Estava até conversando com a nossa audiência no momento que você estava se reconectando, falando o caso, por exemplo, da inteligência artificial da IBM, a Watson, né, que foi desenvolvida e aplicada para a medicina. E que há 15 anos atrás, quando eles já estavam fazendo os primeiros testes, ela tinha um índice de precisão de 98,5% no diagnóstico, enquanto que os médicos que participaram daquele teste tinham uma precisão de 95%. Então, nestes 15 anos, imagina como que isso ficou, né? Com o aumento do poder computacional, o desenvolvimento mais aprimorado justamente das tecnologias, né? Isso, a tendência ela é continuar evoluindo, mas vai chegar um ponto que vai ter justamente uma barreira, né? A princípio parece estar um pouco distante isso, mas vai chegar um ponto que não vai mais ter o que se ensinar para a inteligência artificial, né? Daí como será que vai ficar a sociedade? A gente já fala muito na nossa área, na tecnologia, Danilo, sobre a superinteligência. Hoje a gente pode dizer que as LLMs, o ChatGPT, o Grok, e todas essas outras alternativas, elas concentram mais inteligência do que um ser humano seria capaz de juntar em várias disciplinas. Então, só que isso tudo tem processamento, tem muito custo envolvido para você poder ter uma ferramenta dessa rodando em um servidor. E como você disse, em algum momento, e talvez não muito longe, o nosso poder computacional, mais uma vez, ele vai ser atingido. Então, aquele limite do que a gente vai conseguir extrair, ele vai ser atingido. E a gente já começa a falar de um outro conceito que é chamado de superinteligência, que é quando a gente vai juntar todos os algoritmos de inteligência artificial com um superpoder de computação quântica. A gente já tem protótipos de computadores quânticos funcionando na IBM, que é um caso que você comentou. Todas as Big Techs, elas possuem já esses protótipos funcionando, e junto com ele vem uma infinidade de outras possibilidades de novas formas. E a gente não pode esquecer também que, junto com a inteligência artificial de software, que é o que a gente está vendo mais comumente agora, a gente já está vendo uma crescente muito forte da robotização, que é transformar ações humanas, juntando a robótica com a inteligência artificial, para que a gente tenha humanoides realizando aquelas tarefas do dia a dia que ninguém quer realizar, ou aquelas que a empresa quer tornar mais efetiva. Recentemente a Tesla, né, apresentou aí o seu robô humanoide, inclusive, dançando, né? Temos a Boston Dynamics, né, que há muitos anos
vem fazendo justamente o desenvolvimento desses robôs, não apenas humanoides, mas inclusive animais, né? Alguns para ter atuação militar, inclusive. Mas a pergunta que fica agora para você, como que a inteligência artificial e toda essa evolução tecnológica ela vai favorecer ou ela vai ameaçar as pessoas, os profissionais da TI? Né? Você que é um especialista em TI, em desenvolvimento de sistemas, como que isso vai afetar positiva e negativamente? Eu acho que a gente pode olhar das duas formas, ô Danilo. A gente pode olhar isso como uma ameaça para os profissionais, principalmente aqueles que executam tarefas que podem ser automatizadas. Então, tem que ter um olhar muito crítico a respeito de como que meu trabalho está sendo executado no meu dia a dia e se ele tem o potencial de ser substituído em breve por uma solução de inteligência artificial. E tem um outro lado, que é enxergar isso como uma nova ferramenta, né? Então, imagina que a gente está trabalhando aqui numa construção de um prédio e, de repente, a gente ganha a possibilidade de adicionar uma ferramenta na nossa maleta que a gente pode subir uma parede em 3 horas ao invés de 3 dias. Então, as ferramentas de inteligência artificial, como o Copilot, que você citou um pouco antes na conversa, e como muitas outras que já estão à disposição no nosso dia a dia aqui na empresa, nas empresas de todo mundo, e principalmente nessas big techs, ela pode fazer com que os desenvolvedores, os product managers, os profissionais de UX e designers, os cientistas de dados, eles podem produzir muito mais e fazer novas descobertas numa fração do tempo. Obviamente que é uma mudança na profissão. A gente precisa entender e adaptar a nossa realidade para que a gente passe a entregar cada vez mais valor para os negócios, para a sociedade como um todo, e não seja um profissional descartável. E, além disso, Danilo, essas ferramentas elas abrem também a possibilidade do empreendedorismo na área de tecnologia ele escalar cada vez mais rápido, principalmente em países como o nosso aqui no Brasil, onde a gente ainda não tem uma cultura tão forte de empreendedorismo nessa área. A gente pode, a partir do quarto de um estudante, a partir do quarto da nossa casa, começar uma empresa utilizando uma série de ferramentas que já estão disponíveis hoje. Então, já existem muitas empresas milionárias, multimilionárias, de uma pessoa, de duas pessoas, que tomam vantagem dessas soluções e tornam elas suas aliadas para a construção do seu futuro, para a geração de renda e de oportunidades para si próprio, para os seus amigos, para a sua família. E esses profissionais de tecnologia, todos nós temos que olhar, eu acho que isso, como uma oportunidade e como mais uma chance de revolucionar como as coisas são feitas no mundo. É um ponto bastante interessante que você coloca. Você me fez lembrar, inclusive, de um alerta que a Alphabet, né, que é a controladora do Google e de outros serviços da marca, de que existem 500 mil vagas abertas para justamente os profissionais especializados em IA, isso falando apenas no Brasil, e que o Brasil não tem um sistema de educação voltado para a formação desses profissionais. Entretanto, nessa semana nós tivemos aí a aprovação de um projeto de lei na Câmara, que agora vai ser apreciado pelo Senado, de que faz a proteção, ele garante a proteção dos direitos autorais, né, dizendo que nenhum sistema de aprendizagem de máquina poderá utilizar-se de material protegido por direito autoral, a menos que a empresa remunere o dono desse direito, e que, na visão do Google, por exemplo, isso poderia atrasar em muitas décadas até mesmo ao aprendizado de algumas inteligências artificiais em campos específicos, o que deixaria o Brasil não na vanguarda mais, mas na rabeira de outros países que têm justamente regras mais bem definidas. Você acredita que isso também, essa legislação poderia nos atrapalhar em vez de colocar o Brasil mais posicionado na tecnologia e assim garantir um desenvolvimento muito maior, tanto para o mercado quanto para profissionais?
O ponto do direito autoral, ele tem sido um debate intenso desde o começo, desde que a gente teve o boom do ChatGPT. Logo depois a gente começou com esse debate de como que a gente iria endereçar essa questão dos direitos autorais, principalmente porque muitas imagens, muitas ferramentas de geração de imagem, como Midjourney, que é o mais popular deles, aí começaram a lançar verdadeiras obras de arte em alguns minutos, né? Eu não diria que a gente ficaria para trás nesse momento, porque é muito difícil nesse momento você conseguir frear o aprendizado de modelos que estão sendo criados a todo momento, em todas as empresas, em todos os locais. A gente não tem um mecanismo de fiscalização eficiente para poder monitorar como que a gente vai fazer essa legislação ela ser efetiva, mesmo ela já sendo aprovada. Mas, a partir do momento que a gente começa a colocar limitações para aquele Johnny, nós estamos novamente experimentando uma instabilidade na sua conexão. Vou pedir para você tentar se reposicionar mais uma vez e daqui a pouquinho então a gente volta com você, né, para concluir aí, para colocar o seu raciocínio. Mas de fato este é um debate muito importante que tem que acontecer entre o legislativo e a sociedade, dando voz tanto para as empresas, né, sobretudo as empresas de tecnologia, empresas que desenvolvem tecnologia e aquelas que implantam essa tecnologia, como também para setores da sociedade civil, especificamente falando aí de associações, organizações, inclusive sindicatos, não apenas de desenvolvedores de sistemas, mas também de diversas áreas, né? Para se ter uma ideia. Por exemplo, o jornalismo é uma dessas áreas que está sendo afetada diretamente pela inteligência artificial, seja na redação de artigos jornalísticos, como, por exemplo, até mesmo na geração de imagens, na geração de vídeos. Na China mesmo, já desde o ano passado, saiu esta notícia, um jornal da mídia estatal chinesa, ele é feito com uma apresentadora virtual, só que você não consegue identificar que ela seja uma criação computacional. Tamanha a perfeição, tamanha a naturalidade como ela se comunica, né? Então, tem todos esses desafios. Agora sim, o Johnny voltou a estar conectado. Nós estamos experimentando alguma instabilidade na sua conexão. Você estava dizendo justamente da questão aí de se organizar, né, de se pensar melhor a questão da inteligência artificial no país que nós estávamos debatendo. Você gostaria de concluir seu raciocínio? Sim, eu estava dizendo que a ética, né, na inteligência artificial, e aí isso inclui direitos autorais e também inclui outras áreas de conhecimento, ela tem sido um debate intenso desde que a gente teve o advento aí do lançamento das LLMs. Data Science, já existe uma profissão Ethic Data Science, que é uma profissão específica para profissionais que trabalham na ética da construção dos modelos. Isso inclui vários tópicos. É claro que em algum momento, não só o nosso país, como todos os outros, vão ter que discutir questões legais a respeito de direitos autorais e de outros tópicos ligados a isso. Já que a inteligência artificial, ela condensa quase que todo o conhecimento humano que a gente tem disponível na internet, como que a gente pode utilizar essa inteligência para o bem, sem prejudicar as criações humanas, que vão ser muitas a partir das inteligências artificiais, mas que, obviamente, já foram muitas em toda a história da nossa humanidade, e eu acredito que tem que ser preservado de alguma forma. Mas esse eu acho que é um debate que ainda leva muitos anos e muito neurônio queimado, Danilo, para a gente chegar num consenso aí. Porque uma coisa é fato, a gente não consegue parar a evolução da tecnologia. Com certeza, com certeza. Até se nós observarmos, por exemplo, de que cidade você está falando? São Paulo? Aqui nós estamos em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, né?
Aqui, nessa cidade especificamente, também na nossa região, sempre foi muito tradicional a agricultura da cana-de-açúcar, né? Antigamente, todo esse trabalho era feito por trabalhadores braçais, né? Por cortadores de cana. Então, você tinha milhares de trabalhadores que antes, muito cedo ainda, muito antes do sol nascer, vinham lá com um facão, passavam até 16 horas por dia naquela atividade penosa do corte de cana, etc. E hoje nós temos tratores que trabalham até com um terreno de 40 graus de declive, e cada trator substitui, em média, 120, 150 trabalhadores. Ou seja, a substituição humana também, ela é algo que não é de agora, já é de muito tempo. Isso já começou com a Revolução Industrial. Nós não precisamos também ir tão longe, né? Podemos lembrar de que até os anos 80 existia o cargo de ascensorista, né? Que era aquele funcionário que ficava comandando o elevador para cima e para baixo. E hoje eles são totalmente automatizados. Você basta apertar o botão por si e ele vai e faz tudo. Telefonista também foi outra profissão que acabou. Hoje a gente tem PABX. Então, o importante é que talvez esse seja o ponto de ver a IA não como uma ameaça, é que, como você disse, né, no começo, ela substitui aquelas atividades repetitivas ou administrativas. De outro modo, podemos entender também que, mesmo a parte criativa, que ela entra em alguns casos, mas nós podemos ficar mais livres para atividades que são mais intelectualizadas, estudo, filosofia e outras questões, e até mesmo utilizá-las para ganharmos mais qualidade de vida, né? Perfeito, Danilo. Existe um pensamento muito corrente da linha otimista de quem olha a inteligência artificial, que diz a inteligência artificial vem para trazer automação e robôs para que a gente tenha mais espaço para ser mais humano. E eu acredito bastante nisso, porque ao invés você, por exemplo, como jornalista, você provavelmente poderia perder uma semana pensando em tópicos sobre o que seria relevante você escrever para o seu público em determinado momento ou sobre determinado tópico. Hoje você pode pedir ajuda para a inteligência artificial te propor alguns tópicos. Ela não vai escrever o texto da mesma forma que você. Ela não vai dar o toque humano e o calor humano que você consegue dar num texto, mas ela vai te ajudar a escrever esse texto melhor. Ela vai ajudar você perder menos tempo com esse trabalho. E menos tempo perdido nesse trabalho pode ser mais trabalhos entregues, ou pode ser mais tempo de qualidade de vida para todos nós, em vez de ficar travado numa tarefa, que é muito comum para nós na área de tecnologia. Era muito comum a gente ficar travado por uma configuração de um servidor, por um problema de um código que não está funcionando, por uma análise de dados que a gente não está conseguindo fazer. Então, a gente hoje ganha ferramentas para não precisar mais estar nesse cenário. E a gente utilizar o nosso tempo de forma mais valiosa, com as coisas que gerem mais valor para os negócios ou que gerem mais valor para nós como pessoas. A inteligência artificial, ela pode substituir algumas tarefas, mas ela certamente não vai substituir pessoas. As pessoas, elas precisam apenas se reinventar, entender qual que é o papel delas nesse novo mundo e qual que é o papel das profissões que elas vão ocupar nesse novo mundo onde a gente ganha tantas possibilidades novas de fazer as mesmas atividades que a gente fazia antes. Bacana. E você teria alguma dica para quem nos assiste nesse momento e que gostaria de entrar nesse mercado, de aprender a desenvolver soluções ou mesmo ferramentas que possam ser incorporadas por IA? Claro, o mercado ele é pulsante. Não, eu primeiro gostaria de deixar um recado para todo mundo que é na área. As big techs, as grandes empresas, elas vão sempre estar em busca de otimização, de inovação, de transformação. Então, vão acontecer esses desligamentos, como acontece na Microsoft, é uma abordagem comum, mas existe uma infinidade de oportunidades, principalmente relacionadas à inteligência artificial hoje, que permite com que todo mundo possa entrar. E aí é a chave do sucesso, é a gente se atualizar,
é a gente buscar o que o mercado quer nesse momento, o que o mercado está precisando. E a gente está precisando de cientistas de dados, a gente está precisando de desenvolvedores para colocar todas essas ideias, transformar elas em produtos. A gente está precisando de gestores desses projetos, e a gente está precisando de gente que venha já com a mão dada com a inteligência artificial, entendendo que ela é uma ferramenta para a gente trabalhar junto. Não vamos enxergar uma ferramenta que a tecnologia criou como uma inimiga. Ela é uma ferramenta que nossa área teve a capacidade de criar, que a inteligência humana teve a capacidade de criar. E eu tenho certeza que essa mesma inteligência humana vai fazer o uso dela para criar coisas muito relevantes para a nossa sociedade. Cura de doenças, trabalhos que são executados mais rápidos, otimização de processos que a gente nem mesmo imagina hoje, mas que a gente pode estar colhendo fruto em alguns anos, em simplesmente alguns anos. Então, você que está começando na área, né, procure conteúdos, siga pessoas que compartilham conhecimento nas redes sociais, busquem livros relevantes sobre inteligência artificial, sobre como dar os primeiros passos, e seja muito bem-vindo para a área, para todos aqueles que quiserem dar esse passinho nessa direção. Eu tenho certeza que muitas novas oportunidades vão ser abertas, do mesmo jeito que ocorreu em todas as outras revoluções que a gente já pôde viver. Muito bem. Estive conversando com Johnny Soares, especialista em TI, em desenvolvimento de sistemas, sobre esse tema que é muito relevante, né, a respeito das IAs, né, as inteligências artificiais, qual que é o impacto delas na nossa vida, no nosso cotidiano e no futuro. E como ele bem disse, né, é a oportunidade que nós temos de nos reinventar, de buscar mudar a nossa vida, mudar o nosso conhecimento. E vamos deixar, né? Vamos deixar que o trabalho penoso, o trabalho exaustivo seja feito pelas máquinas, seja feito pelo processamento de dados, e nós podemos ganhar mais qualidade de vida. Muito obrigado, Johnny, pela sua participação hoje conosco, e fica já o convite para voltarmos a conversar a qualquer momento sobre o tema de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais o que envolve o mundo tecnológico. Eu fico à disposição, Danilo. Foi um prazer falar com vocês aí. Uma boa tarde. Boa tarde. E com isso nós encerramos este bloco. Nós vamos rapidinho fazer uma pausa para tomar uma água, aquele cafezinho. Daqui a pouco nós voltamos e vamos falar novamente aí do combate ao crime. Vamos falar aí do crime organizado, que o chefe de uma facção criminosa foi capturado em um imóvel de luxo. Então você não sai daí, é menos de 3 minutos e nós já estamos de volta. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. O governo federal segue cuidando da saúde de todos os brasileiros. E o Farmácia Popular continua com mais medicamentos de graça e maior cobertura. Onde tem Farmácia Popular, tem governo federal. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos.
Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. Eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte pede passagem aqui na TVI. Tudo sobre o mundo esportivo. Ziriguidum, com Carlos Cabela. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Entretenimento e informação é aqui na TVI. Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal, União e Reconstrução. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. E chegamos à metade do nosso jornal, já 5 horas, 1 minuto, para ser bem preciso. E vamos falar desta notícia criminal, né? Porque o chefe de uma facção criminosa foi preso em uma mansão milionária. Um homem apontado como chefe de facção que atua em Camaçari, na Bahia, foi preso nessa quarta-feira. A prisão ocorreu em uma cobertura de luxo com piscina, avaliado em 5 milhões de reais, no bairro da Vila Leopoldina, no município de São Paulo. O nome do suspeito não foi revelado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mas, de acordo com levantamento da própria imprensa, trata-se de Bruno Teixeira da Silva, conhecido como Bruno Cabeça. Ele era o verdadeiro sultão do PCC. Foi encontrado com 2 namoradas que não foram presas. De acordo com a polícia, o suspeito é apontado como traficante de drogas e também de armas de fogo. Ele também seria envolvido com homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores. A polícia afirmou que ele foi alvo de 3 mandados de prisão. Chegou a ser preso em 2017 no Ceará, mas respondia em liberdade. No apartamento de luxo, policiais da Bahia e de São Paulo apreenderam dinheiro em espécie, ouro, celulares e documentos falsos. O coordenador da FICO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró, disse que intensificaram as operações de inteligência há 6 meses para prenderem o indivíduo. Ele ordenava homicídios e distribuição de armas e drogas na região metropolitana de Salvador. O trabalho integrado continua buscando desarticular toda a facção, disse o delegado. E é isso, é a inteligência policial agindo aí contra o crime. Nesse caso não é inteligência artificial, é inteligência humana mesmo. São investigadores, delegados, toda uma rede aí dedicada a desarticular o crime organizado, as facções criminosas e mandá-los diretamente para a cadeia. Agora vamos fazer um alerta importante para a saúde, especialmente falando a saúde masculina. A Anvisa proíbe a bala de Tadalafila, conhecida como Metbala. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda da bala de Tadalafila, chamada Metbala. O produto é fabricado pela empresa FB Manipulação Limitada. Segundo a agência, a medida foi adotada porque o produto não tem qualquer tipo de regularização na Anvisa. Além disso, a empresa identificada não tem autorização para fabricar medicamentos.
A resolução com a medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A proibição também se aplica a qualquer pessoa ou empresa ou veículo de comunicação que comercializem ou divulguem o produto. De acordo com a legislação, medicamentos só podem ser comercializados por farmácias e drogarias e precisam estar registrados na Anvisa. O registro é a comprovação de que o produto possui eficácia, segurança e qualidade. A Tadalafila é um medicamento sujeito à prescrição médica e o uso depende de uma avaliação sobre as condições específicas do paciente. A agência alerta que aqueles que fazem propaganda de produtos irregulares também cometem infração sanitária e estão sujeitos às penalidades. A bala era anunciada nas redes sociais pelo influenciador João Vlogs, que reúne 10,4 milhões de seguidores. Em uma publicação, ele chegou a dizer que o produto era, entre aspas, 100% legalizado e aprovado pela Anvisa, fecha aspas. A empresa fabricante está sediada em Mogi Guaçu, em São Paulo. E lógico, né? A informação divulgada por este influenciador, ela é totalmente inverídica e poderia levar justamente o usuário a ter sérios riscos de saúde, né? Então, existe legislação, existe lei, existe regra, existe norma para ser cumprida. E não tem, sinceramente, não tem nada que valha mais do que a sua saúde. Então, tome cuidado, não entre nessas ondas aí desses pseudos influenciadores, tá? Porque o que acontece é que ele te influencia para aquilo que não presta. Aquilo que é bom não precisa de influência. Basta ter bom senso que você sabe o que é bom para você. Quem fica tentando convencê-lo a fazer algo, desconfie. Essas pessoas não têm nenhuma responsabilidade, né? Isso falando em termos amplos, gerais, né? Juridicamente elas têm todas as responsabilidades sobre aquilo que falam, divulgam, incentivam, mas dentro do coloquial, né, que a gente costuma dizer que são irresponsáveis em oferecer alguma coisa e dar, entre aspas, aval, como se eles tivessem qualquer conhecimento, qualquer propriedade intelectual sobre aquilo que estão dizendo, e podem acabar levando você a um dano severo na sua saúde ou até mesmo a morte. Então, não entre nessa onda. Você está sentindo alguma dificuldade, nesse caso sexual? Procure um médico. Converse com ele, exponha abertamente tudo aquilo que você está passando e ele vai solicitar exames e te dar a receita daquilo que vai exatamente lhe fazer bem, corrigir aquilo que está lhe incomodando e resolver a sua situação. Não é alguém que não sabe de nada que vai levar você a um bom resultado. Desconfie, analise, converse com o seu médico, procure ajuda médica, ajuda de quem de fato tem conhecimento, experiência e não vai te deixar numa roubada. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre as agrobalsas do Banco da Amazônia, que deve ter 5 milhões em crédito ao longo do evento. Os recursos podem ser contratados tanto para a agricultura familiar quanto para o empreendedor individual. Quem nos conta os detalhes é Marquesan Araújo. A Agrobalsas 2025 começou nesta segunda-feira e segue até o dia 16 de maio. Trata-se de uma das maiores feiras de agronegócio do estado do Maranhão.
No evento, os produtores também têm a oportunidade de conhecer mais sobre as linhas de crédito oferecidas pelo Banco da Amazônia, o BASA. Os financiamentos também são oferecidos para microempreendedores. Segundo o superintendente do BASA, André Vargas, a expectativa é de que até o fim do evento sejam atingidos 5 milhões de reais em crédito, tanto para a agricultura familiar quanto para o empreendedor individual. Até o momento, alguns contratos já foram firmados, entre eles 2 com microempreendedores individuais no valor de R$ 48 mil. Este ano, com o tema Construindo Pontes, o evento foca na integração entre produtores, pesquisadores e companhias ligadas ao setor, com o objetivo de buscar soluções para uma agricultura mais sustentável. Ao longo da programação, o Banco da Amazônia também vai expor uma série de atividades relacionadas à captação de grupos ligados ao agronegócio, inclusive educadores e estudantes. O objetivo, nesse caso, é incentivar a gestão eficiente das atividades do segmento, além de estimular parcerias institucionais. O BASA busca ainda facilitar o acesso ao mercado para produtos sustentáveis. Reportagem Marquesan Araújo. E uma desavença simples no trânsito teve consequência grave em Goiânia. Um homem arremessou uma pedra em uma mulher após uma buzinada. Olha isso. A mulher, que é advogada, precisou levar 10 pontos no rosto. Depois da confusão, o marido da vítima correu com ela para um hospital na capital. E ele ficou tão assustado com a situação que infartou na recepção da unidade de saúde. O marido da advogada precisou passar por 2 dias de internação na UTI. Gente, é o que eu já disse algumas vezes. O que acontece conosco? Nós estamos vivendo uma sociedade doente, irresponsável. Onde já se viu, olha isso, veja se tem cabimento. Um homem pega uma pedra, vai correndo até o carro, atira contra o rosto. Ele poderia ter matado essa mulher. A troco do quê? De uma buzinada. Ele deveria responder, não sei se vai ser esse o caso, porque ele foi filmado, isso vai ajudar na sua identificação, além do que as câmeras devem ter pegado também a placa do veículo, mas ele deve responder por tentativa de homicídio, porque foi isso que ele tentou fazer. Não é lesão corporal, é tentativa de homicídio, não tem justificativa. Tem que ir para a cadeia um sujeito asqueroso desse. Onde já se viu? Voltamos a viver na selva, por acaso? Que absurdo. E 2 criminosos armados invadiram uma garagem e roubaram o carro de uma mulher no bairro Jardim dos Ipês. Isso aconteceu na cidade de Araras, interior de São Paulo, aqui pertinho da gente. O crime aconteceu na manhã de domingo, que foi Dia das Mães, hein? Por volta das 10h59. Olha só, quase 11 horas da manhã. Segundo informações da vítima, ele chegava em casa e estava com o veículo na garagem quando foi surpreendida pelos 2 assaltantes. Os 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta invadiram o local e, sob ameaça, eles obrigaram a mulher a sair do carro. Em seguida, os criminosos fugiram levando o automóvel. A ação foi rápida e deixou os moradores da região bastante assustados. A polícia militar foi acionada, realizou buscas na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança da rua poderão ajudar a identificação dos criminosos. E uma pauta de interesse social e nacional, hein? É a PEC 12 de 2022, que tramita pelo Congresso aí pelo fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Se for aprovada, a PEC vai ajudar a mitigar a degeneração do processo político. Essa é a avaliação de especialistas sobre a proposta que põe o fim à reeleição. A PEC 12 de 2022
que propõe o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, está em debate nesse momento no Senado. E quem traz os detalhes é a repórter Lívia Braz. A proposta não é nova, tramita desde 2022 no Congresso Nacional e voltou à pauta este mês. A PEC 12 de 2022 propõe o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e está em votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou uma nova versão do parecer, encurtando o período de transição. O fim da reeleição para os cargos de governador e presidente entraria em vigor em 2030 e não mais em 2034, como estipulado anteriormente. Para o professor e doutor em Direito Constitucional pela USP, Antônio Carlos de Freitas Júnior, trata-se de uma proposta importante para o país, já que vai ajudar a mitigar uma degeneração do processo político. A reeleição ela foi criada com propósito, porém acabou que você tem um uso do poder político do candidato que já ocupa de maneira natural e não abusiva, a ser coibido pela legislação eleitoral, que por si só é um desequilíbrio do jogo eleitoral. Então, eu acho que isso melhora o equilíbrio e permite que você tenha disputas mais inesperadas. Segundo a proposta, governantes do Executivo, deputados e vereadores, passariam a cumprir 5 anos de mandato. Já os senadores teriam mandatos estendidos para 10 anos. A proposta ainda estabelece a unificação das eleições no Brasil a partir de 2034, permitindo que todos os cargos eletivos sejam definidos em um único pleito. Atualmente, os brasileiros votam a cada 2 anos. Para o doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior, a mudança exigirá da classe política uma reorganização, já que o processo de sucessão não será tão natural quanto é hoje o processo de reeleição. Assim, os agrupamentos políticos vão ter que se organizar em torno de sucessores. Você tem hoje os dois polos políticos, o polo PT, esquerda, o polo PL, direita, muito associado às personalidades de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Messias Bolsonaro. Quando você impedir a reeleição, os mecanismos intrapartidários, os mecanismos políticos vão ter que necessariamente voltar os olhos para sempre a criação de sucessores que não sejam a própria pessoa. Isso talvez seja interessante no processo de renovação e do princípio republicano de alternância do poder. A proposta, se aprovada pela CCJ, ainda precisará passar por votação em 2 turnos no plenário do Senado e em seguida será enviada à Câmara dos Deputados para análise. Reportagem Lívia Braz. E qual é a sua opinião a respeito do fim da reeleição para presidente, governador e prefeito? Opine. Coloque aí o seu comentário, a sua opinião nas nossas mídias sociais. Vamos conhecer o que você acha sobre esta proposta. Você acredita que seria bom para o país acabar com a reeleição? Queremos conhecer a sua opinião. E um aluno foi agredido com pauladas no rosto na saída da Escola Estadual Alfredo Cardoso. Isso aconteceu no centro da cidade de Piracicaba. O ataque aconteceu na noite dessa terça-feira. O caso gerou grande tumulto entre estudantes e moradores que presenciaram a cena. Segundo testemunhas, a confusão começou por ciúme. Uma adolescente terminou o relacionamento com o rapaz e ele não aceitou ver a ex-namorada conversando com outro colega dentro da escola. Inconformado, ele teria chamado um amigo para ajudá-lo na retaliação. Os dois esperaram o estudante na saída da escola e o agrediram com socos, chutes e uma paulada no rosto. Após o ataque, os 2 suspeitos fugiram do local antes da chegada da polícia. A vítima foi levada ao pronto-socorro da UPA do bairro Vila Cristina. Ele recebeu atendimento médico e teve alta pouco tempo depois. A polícia militar foi acionada, mas ao chegar no local, os 2 agressores já tinham fugido e o aluno já estava sob cuidados médicos. O caso será investigado pela Polícia Civil. E uma colisão envolvendo 3 motos e um carro chamou a atenção na Avenida Beira-Mar, em Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira. Câmeras de segurança de um prédio registraram a colisão por volta das 8 horas.
O acidente aconteceu quando um motociclista com uma mulher na garupa subiu em uma calçada para driblar o trânsito. Ele atingiu um carro que estava saindo da garagem de um edifício usando uma rampa de acessibilidade. Com o impacto, as pessoas que estavam na moto foram arremessadas. A mulher que estava na garupa bateu com as costas em uma árvore e o piloto motociclista sofreu ferimentos no joelho. A moto que colidiu atingiu outras 2 motocicletas que estavam paradas na via. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. Ambos os veículos envolvidos na colisão inicial, a primeira moto e o carro, foram bastante danificados. O condutor da moto se dirigiu para uma unidade de saúde e o acidente aconteceu em um dos horários de maior movimento na via, quando filas de carros se formavam. Dados do Detran de Pernambuco revelam que em 2025 o estado tem quase o mesmo número de veículos de 2 rodas, portanto 1.524.421, e de automóveis 1.527.191. Número ali muito próximo, quase 1 para 1. A diferença de apenas 2.770 veículos. É um trânsito aí bastante disputado, não? E chegou a hora de falarmos um pouco sobre saúde, saber sobre como se prevenir e como ficar bem. Com o passar dos anos, é comum sentir um metabolismo mais lento. Mas por que isso acontece? O Dr. Márcio Aurélio Silva Pinto, endocrinologista, explica como o envelhecimento afeta o metabolismo, o impacto na queima das calorias e o que você pode fazer para mantê-lo ativo e saudável. Descubra os mitos e verdades sobre este processo natural e como evitar o ganho de peso com a idade. Este é o tema de hoje do Doutor Ajuda. Antes de explicar como o metabolismo muda com a idade, preciso explicar o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de todas as reações que ocorrem dentro do nosso corpo para produzir energia, a partir dos alimentos, para que possamos estar vivos e realizar todas as nossas atividades. Pense nele como uma grande usina de energia do nosso corpo. É ele que transforma tudo o que comemos em energia para mantermos nosso corpo funcionando. É como se fosse uma fábrica que nunca para, trabalhando 24 horas por dia para manter a gente vivo, respirando, com o coração batendo, construindo e reparando células. Isso é metabolismo. Porém, na população em geral, quando alguém fala que precisa acelerar o metabolismo ou que seu metabolismo está lento, ele está falando, na verdade, a respeito do seu gasto energético. Ele é o quanto gastamos de energia para realizar todas as nossas atividades do dia a dia. Se a fábrica trabalhar mais, vai gastar mais energia. E esse gasto de energia muda muito mesmo à medida que envelhecemos. Durante muito tempo, a gente acreditou nessa teoria, que esse gasto ia se reduzindo gradativamente à medida que envelhecíamos, já a partir dos 30, 40 anos, mas a verdade é que isso não parece ocorrer como imaginávamos. Na verdade, nosso metabolismo passa por 4 fases bem diferentes ao longo da vida. Na primeira fase, do nascimento até 1 ano de idade, é quando nosso metabolismo está mais acelerado. Imagina só, um bebê gasta 50% mais energia que um adulto, proporcionalmente. Isso acontece porque o corpo precisa de muita energia para crescer e se desenvolver. Depois da infância até os 20 anos, o gasto de energia vai diminuindo gradualmente, mas ainda é maior que na fase adulta. E aqui que vem a grande surpresa. Dos 20 aos 60 anos, ao contrário do que todo mundo pensa, nosso metabolismo fica praticamente estável. Isso mesmo, ele não cai aos 30, nem aos 40 e nem mesmo na menopausa há uma mudança significativa. Só depois dos 60 anos é que começamos a ter uma queda real no metabolismo, cerca de 0,7% ao ano. Quando chegamos aos 90 anos, aí sim, estamos gastando uns 25% menos energia que aos 60. Obviamente que em termos individuais, há uma variabilidade grande de pessoa para pessoa. Claro que a pessoa que por algum motivo perdeu massa muscular ou não fez uma massa muscular adequada durante o seu desenvolvimento, terá
inevitavelmente, um gasto menor do que pessoas com boa massa muscular. E isso pode ser uma desvantagem em termos de saúde e maior tendência a acumular gordura. Por que entender o metabolismo e o gasto energético ao longo da vida é importante? Nós sabemos que, na média, o ser humano ganha entre 8 e 13 quilos de peso dos 40 aos 66 anos. No passado, se acreditava que esse ganho de peso com o envelhecimento era causado pela diminuição do metabolismo e, consequentemente, diminuição do seu gasto energético. O raciocínio era o seguinte: sabemos que para ganhar peso você precisa ingerir mais calorias do que você gasta, certo? Achava-se que com o envelhecimento havia uma redução importante do gasto de caloria ao longo do dia, exatamente pela suposta redução do metabolismo. Assim, se a pessoa continuasse a ingerir as mesmas calorias que sempre comeu, acabava engordando. Hoje se sabe que não é bem assim. Como falei, o gasto energético com o tempo não vai reduzindo tanto assim como imaginávamos. A causa mais provável desse ganho vem mesmo dos nossos hábitos e algumas mudanças hormonais. Mesmo sem perceber, aumentamos nosso consumo de calorias na alimentação e nas bebidas. É muito comum mudarmos nossa alimentação sempre que passamos por mudanças que ocorrem ao longo de nossas vidas. Vou dar alguns exemplos. Quando casamos e saímos da casa dos pais, quando aparecem os filhos, quando os filhos saem de casa, quando passamos por períodos de grande estresse ou ansiedade, como uma mudança de cidade ou emprego. A própria transição da menopausa pode ser um período estressante que pode interferir na alimentação. É comum as pessoas pararem de cozinhar com o passar dos anos e isso abre espaço para alimentos mais práticos e, obviamente, mais calóricos. Podemos ter também novos hábitos que antes eram menos frequentes, como comer com maior frequência fora de casa, em restaurantes, comer comida de delivery, que em geral são mais calóricas, e a frequência com que se ingere bebida alcoólica. Quanto às mudanças hormonais, é muito claro que na mulher que entra na menopausa ocorre uma maior tendência ao acúmulo de gordura visceral, gordura abdominal, aumentando assim seu risco de doenças metabólicas, como diabetes, e consequentemente aumentando seu risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. No homem, a queda gradual da testosterona também contribui para essa deposição de gordura visceral, mas ocorre de forma menos abrupta do que na mulher. E como fica o metabolismo da glicose, do açúcar, à medida que envelhecemos? Qual a relação do envelhecimento com diabetes? Como vimos, mesmo sem gastarmos menos energia, engordamos à medida que envelhecemos. Grande parte desse ganho se dá através do aumento da gordura visceral, aquela gordura que ganhamos dentro da barriga. Essa é uma das grandes responsáveis pela piora do metabolismo da glicose com a idade, especialmente em pessoas com predisposição genética. Essa gordura visceral é inflamatória. Ela secreta substâncias e libera excesso de ácidos graxos que aumentam o que chamamos de resistência à insulina. Com essa resistência aumentada, a glicose tem maior dificuldade para entrar nas células, ficando mais alta a glicose no sangue, aparecendo então o pré-diabetes e o diabetes. Acrescenta-se ao ganho de gordura visceral a perda de massa muscular e a menor atividade física à medida que envelhecemos. Esses dois fatores também têm ação direta no metabolismo da glicose. Quanto mais músculo, menor resistência à insulina, menos glicose no sangue. Outro fator importante para o diabetes tipo 2 aparecer mais após os 40 anos é que, com o tempo, especialmente em pessoas com predisposição para o diabetes tipo 2, as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, podem diminuir sua função. Então, além da resistência à insulina, temos também uma deficiência na secreção da insulina, com o passar dos anos. Quanto maior a resistência à insulina, maior a velocidade com que a reserva de insulina pode ir caindo ao longo do tempo. E o metabolismo do colesterol? Por que o colesterol aumenta com a idade? Os mesmos motivos que pioram a resistência à insulina e a glicose também pioram o colesterol ao longo da vida. O ganho de gordura abdominal, a gordura visceral, ao longo dos anos e a perda da massa muscular faz com que tenhamos um aumento dos triglicérides e um colesterol LDL pior. Não exatamente o número do colesterol, mas sim o tipo de partículas de colesterol. O LDL colesterol, que é o colesterol ruim, passa a ter partículas menores e mais densas, que são piores do ponto de vista de produzir aterosclerose e aumentar o risco de infarto e derrame. Além disso, o funcionamento do HDL, que é o colesterol bom e que capta o colesterol na periferia e leva para o fígado para ser eliminado pelas fezes, também é bastante prejudicado com o passar dos anos. E o que você pode fazer para tentar amenizar essas alterações que ocorrem com a idade? Com relação ao gasto energético,
conhecido popularmente como metabolismo, você deve se preocupar com a manutenção da sua massa muscular. Para isso, você deve manter exercícios regulares e tentar sempre colocar exercícios resistidos, de força em sua rotina, ou seja, musculação, crossfit e pilates, associado ao adequado consumo de proteínas, como peixes, frango, carne vermelha com moderação, ovos, laticínios, feijão, etc. Para o metabolismo da glicose e colesterol, é importante estar atento à sua composição corporal. E não é necessário você ganhar muito peso para você ter essas alterações. Em pessoas com predisposição, mesmo ganhando pouca gordura abdominal, a gordura visceral, essas alterações já podem aparecer. Portanto, o controle alimentar, sempre priorizando uma alimentação mais natural, variada, rica em fibras e com poucos ultraprocessados, já é um bom começo. Claro que sempre associar o exercício para otimizar a perda de gordura, mas principalmente manter a massa muscular é muito importante. Para pessoas que já estão com sobrepeso, com alguma complicação ou com obesidade, é indicado buscar ajuda especializada para melhorar a composição corporal, muitas vezes com o uso de medicações, além das mudanças no estilo de vida. Hora de fazermos mais um intervalo e na volta nós vamos ter uma entrevista aí muito importante para falar a respeito da mudança na regra do trabalho aos domingos e feriados para os trabalhadores do comércio com o doutor Heitor Marcos Valério. Portanto, não saia daí, logo estamos de volta. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. Eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Nossas crianças e adolescentes são os grandes multiplicadores de informações. Por isso que é muito grande essa parceria da escola com a saúde, o Ministério da Saúde, para podermos multiplicar essa informação de combate à dengue. Então, por isso que é muito importante estarmos aliados no combate e prevenção do mosquito transmissor da dengue. Que não pode deixar água parada, senão os mosquitos da dengue vão vir até aqui. E sobre a dengue, eu aprendi que os potes de ração, de cachorrinho, de água, se chover, é para deixar em um lugar que tem um teto. Um local que tem muita água ou esteja encharcado, chamar um adulto para ajudar.
Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um tema muito importante que vai mexer aí com a vida de milhões de trabalhadores brasileiros, especialmente aqueles que trabalham no comércio. É a mudança na regra do trabalho aos domingos. A regra sobre o trabalho do comércio aos domingos e feriados entra em vigor em julho. Especialista avalia que a norma só torna o processo mais burocrático e impede a evolução de acordos entre empregadores e trabalhadores da categoria. A reportagem é de Marquesan Araújo. A nova regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, que muda o expediente aos domingos e feriados no setor de comércio, entrará em vigor em 1º de julho. A determinação consta em portaria da pasta, publicada em 2023. O principal ponto da medida diz respeito à previsão em convenção coletiva de trabalho para que diversas atividades do setor possam funcionar nesses dias, com exceção das feiras livres. Vale destacar que a legislação atual não proíbe o trabalho no comércio aos domingos e feriados, já que essa possibilidade está regulamentada em lei existente há 25 anos. No entanto, a portaria do governo modifica uma norma anterior, que permitia o trabalho nesses dias por meio de simples acordo entre patrões e empregados. A norma prevista para valer a partir de julho estabelece que é necessário que esse acordo seja firmado por meio de convenções coletivas. Isso significa que, de um lado, deve estar o sindicato patronal e, de outro, o dos trabalhadores. Na avaliação do mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa, essa norma só torna todo o processo mais burocrático e impede a evolução dos acordos entre empregadores e a categoria. Imagina, hoje, com praticamente tudo funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, imagina o impacto que vai ser isso na economia. Não tem nem tempo hábil de se fazer uma convenção, um acordo coletivo. E ainda, para que essa necessidade? Se nós estamos trabalhando cada vez mais com a autonomia dos empregados e a validação das negociações individuais. A medida determina ainda que os patrões sejam obrigados a respeitar as legislações municipais acerca do tema, o que não era obrigatório anteriormente. O atual governo tentou fazer com que a norma passasse a vigorar ainda em 2023. No entanto, a medida foi adiada várias vezes devido à reclamação dos empregadores que se diziam insatisfeitos com a proposta. Além do setor comercial, que considerou a nova regra um retrocesso, houve uma pressão significativa por parte dos parlamentares ligados ao setor. Reportagem Marquesan Araújo. E para entendermos melhor os impactos desta mudança na regra, nós vamos falar com o outro lado, né? Nós vamos falar aí com um advogado trabalhista que está muito por dentro desse tema, principalmente a respeito das convenções coletivas, entender os impactos disso para os trabalhadores. Falo agora com o doutor Heitor Marcos Valério. Heitor, boa tarde, muito obrigado por estar conosco nesse dia para debater aí esse tema que é tão importante e que vai impactar a vida aí de talvez milhões de brasileiros que atuem no comércio. Seja bem-vindo. Aos organizadores do programa. De fato, a gente se deparou agora, recentemente, com uma portaria do Ministério do Trabalho que regula o trabalho aos domingos e feriados, e ela entrará em vigor a partir de 1º de julho. Temos algumas alterações que ocorrerão, no caso, que é a alteração. Posso já entrar em detalhes? Você quer fazer perguntas? Prefere? Não, pode continuar, Heitor. Fique à vontade. Com relação às alterações que ocorrerão, é que agora, nesse caso, para que haja a possibilidade de trabalho aos domingos e feriados numa empresa, ela tem que fazer um acordo coletivo com o sindicato de categoria profissional. Ou então, os sindicatos das empresas e o sindicato dos empregados podem regrar nessas situações. Obviamente que não está proibido o trabalho aos domingos. O que se pretende com essa regulamentação é que haja uma fiscalização mais rigorosa diante de alguns abusos cometidos, como, por exemplo, em certos casos, as empresas elaboram regras em trabalho aos domingos sem uma compensação, digamos, pagamento de dobro, pagamento de
horas extras e outros direitos. Então, nesse caso, entra o papel do sindicato, que é também importante na defesa dos grupos envolvidos e, com certeza, a segurança jurídica, tanto a proteção do direito, regulando aí possíveis, até mesmo procedimentos jurídicos futuros que a empresa venha a receber. Na reportagem, né, do Marquesan Araújo, em conversa ali com o Washington Barbosa, eles chegam a classificar a medida como sendo um retrocesso. Você acredita que isso seja um retrocesso ou, na verdade, é um retorno às garantias dadas aos empregados do comércio? O que se prega hoje em dia é a liberdade do empregador alterar a situação do contrato de trabalho unilateralmente, às vezes, porque o poderio econômico dos empregadores em relação aos empregados que são, digamos, com menos força de regulamentação, acabam sujeitando os empregados a situações, digamos, injustas do trabalho. Então, no caso, não se está proibindo nada em relação ao trabalho aos domingos. O que se pretende é regulamentar, promover uma discussão maior com a finalidade de garantir os direitos sociais. Eu entendo que direitos sociais não seria um retrocesso, porque é importante também. Tivemos uma pequena dificuldade técnica aqui com o sinal do advogado doutor Heitor Marcos Valério, que ele está falando a respeito justamente desta volta, né, à regra anterior, que na visão dele não seria um retrocesso, como foi dito pelo entrevistado por Marquesan Araújo, né, que classificou a medida ali como sendo desfavorável, né, à economia, à legislação. Essa legislação seria muito dura, não respeitaria a liberdade do trabalhador negociar diretamente com o seu empregador, né? Então, é justamente isso o que o doutor Heitor Marcos Valério estava nos explicando nesse momento, e agora sim, nós tivemos o restabelecimento do sinal. Ao vivo nós temos estas questões técnicas, né, plenamente normal, plenamente aceitável, mas sinta-se à vontade, doutor, para continuar a falar, né, a retomar o seu raciocínio. Eu não sei em que momento houve a desconexão, mas, no caso, eu entendo que não se trata de retrocesso, mas uma oportunidade das partes debaterem as condições de trabalho e que as partes possam se entender. A assessoria de uma entidade sindical, o que dá mais força e cria mais condições de debate igualitário e paritário entre o patrão e o empregado. Não se trata de proibir nada, apenas de criar regras para garantir direitos sociais. E, Heitor, tem também uma discussão que está em voga, né? Que é o da revisão daquela regra de trabalho, né, do 6x1, né, para passar a ser o 5x2, né, ou seja, o trabalhador ele trabalharia 5 dias e descansaria 2. Hoje, até mesmo pela Constituição brasileira, fala de uma folga semanal, preferencialmente aos domingos, né, mas não exclusivamente aos domingos. E esta discussão que está na sociedade e também no Congresso Nacional, ela pretende dar um dia a mais de folga, né? Você acredita que, de repente, se esta proposta que hoje está sendo capitaneada pela deputada Érica Hilton, ela for acolhida pelo Congresso, isso daí acabaria gerando uma confusão jurídica dentro desta portaria do Ministério do Trabalho?
Eu acredito que as normas, elas se compõem. No caso, tem que haver uma regra que seja compatível entre elas, para que facilite que as partes possam negociar e também reservar o descanso semanal remunerado e a remuneração desse descanso seja feita em dobro, garantido diz a lei. E também garantindo folgas aos domingos e garantindo que nos feriados eles sejam remunerados em dobro. Uma regra de diminuição da carga horária semanal de 5 por 1, 6 por 2, 5 por 2, isso é uma questão, na verdade, que é o equilíbrio, na verdade, entre as inovações hoje que existem na sociedade, em especial tecnológicas, que estão fazendo com que processos de trabalho sejam resolvidos com menos tempo. Em muitos países, por exemplo, já existe redução de jornada, sem redução de salário, mas a produção mantém a mesma. Então, isso porque é a necessidade de entender as mudanças nos processos produtivos. Enquanto um lado quer mais quantidade, o outro lado também, pretende um pouco mais de descanso e maiores regras sociais. Essas mudanças, né, nas regras do trabalho, elas acontecem, né, pelo menos ali desde o advento da Revolução Industrial, né, que se chegou a ter um ambiente muito hostil de trabalho, né, onde as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, não tinham previsão de descanso semanal. Então, as regras elas vêm para criar uma harmonia, dar a possibilidade do trabalhador ter alguma qualidade de vida, não é mesmo? Poder ter o seu descanso, ter o seu convívio social e familiar. Então, como você disse no início, né, não estaria havendo a proibição do trabalho aos domingos e feriados, mas apenas havendo um equilíbrio de forças na negociação, porque uma coisa que é diferente é você chegar com um sindicato em que ele reúne milhares de trabalhadores daquela região, negociando com o sindicato patronal, então não seria empresa e trabalhador diretamente, mas reunião de empresas com um ente federativo ali que teria também milhares ou até mesmo alguns milhões de trabalhadores listados, né, na sua organização e estabelecendo pontos, né? Vai trabalhar aqui, quais serão as regras que nós vamos chancelar, né? Tem empresas que não concordam, por exemplo, no pagamento das horas extras, mas isso daí vai ser compensado num banco de horas. Entretanto, se esse banco de horas ele passar a existir, em que regras que ele funcionará? Vai ser hora trabalhada igual a hora descansada, ou se vai ter essa compensação em dobro, como se fosse a hora extra? É justamente nesse o aspecto que se está baseando o entendimento sobre essa portaria. É isso mesmo? Exato. Na verdade, o que se diz, o que se imagina aí, que se percebe, né, é que, na verdade, existe um vazio muito grande entre as regras existentes e as necessidades sociais. Então, na verdade, a lei ela deve surgir, emergir das relações sociais. Na verdade, quando uma parte só pensa em ter mais lucro, a outra parte, em desvantagem, que é o trabalhador, acaba sofrendo consequências. É por isso que é importante o equilíbrio entre as relações de trabalho, para que haja uma discussão mais profunda e que se possa garantir direitos dos dois lados, não apenas o lado mais que tenha mais poder econômico, né? E, com certeza, a legislação não está ainda adequada às necessidades das mudanças sociais, das mudanças tecnológicas que hoje vivemos.
Falando justamente, aproveitando o seu gancho aí das mudanças tecnológicas, né? Nessa semana nós tivemos o comunicado da Microsoft, por exemplo, dizendo que ela vai cortar 6 mil cargos de trabalho, porque Sim. os seus códigos já estariam sendo, né, hoje 30% aí, escritos por inteligência artificial. Ou seja, está havendo uma substituição da mão de obra humana pelo trabalho de inteligência artificial. Nós temos alguma discussão, pelo menos em andamento, eu não vou dizer de projeto de lei já formatado para o Congresso, porque a inteligência artificial é algo muito novo, muito recente que chegou e ainda a gente não sabe nem mesmo quais são os impactos totais que ela pode gerar na sociedade, né? Mas já existe alguma conversa, o senhor sabe me dizer, para uma regulamentação dessa evolução tecnológica a fim de se preservar os empregos? Na verdade, o trabalho ele é um direito social. Então, o que se preserva é que a empresa ela estabelece um direito social tanto aos trabalhadores como à sociedade. Não é para se causar, então, com isso, a desigualdade econômica. Seria o caso de regrar para que esse trabalho seja humano e tenha uma resposta que seria a valorização do trabalho humano e garantias. O que se vê hoje é que o marco legal, a regulamentação, ela não está em encontro com essas necessidades. Então, é necessário que, por exemplo, quando você vai usar inteligência artificial, novas formas de trabalho, isso acompanhe de processos sociais. E você rediscuta toda a engenharia social, que haja uma diminuição de carga de trabalho, um aumento de salário e uma regra que seja válida para todos os lados, tanto trabalhadores como de empregadores. Uhum. É algo ainda que vai gerar muito debate, né? No Certamente. sistema capitalista, isso é praticamente impossível. Então, as regras são opostas. Um quer ter mais lucro, o outro quer ter mais condições sociais. Então, e sem a força de organização de um lado, acaba estando em desvantagem. Até mesmo o Código do Consumidor, por exemplo, prevê que o consumidor tem prerrogativas perante os bancos, perante empresas de comércio, por exemplo. Então, a parte mais fraca tem que ter apoio, tem que ter força para negociar em equilíbrio. Então, essa regra hoje na portaria é justamente para preservar esse equilíbrio na negociação entre as partes. É exatamente isso, é encontrar um ponto aí para haver esse equilíbrio, né? A empresa ela vai sempre almejar o lucro, vai sempre buscar o menor custo possível, mas ela tem que ver também o lado do funcionário, porque esse mesmo funcionário ele também faz parte da cadeia de consumo, né? Então, se ela não tiver a quem vender, do que adianta ter essa redução de custo, porque, na verdade, ela não terá lucro, né? Se ela não tem a quem vender. Acaba o sistema sendo assim, você tem quem produz, você não tem quem consuma. Exatamente. Infelizmente, tem que haver uma regulamentação para que isso gire, né, na sociedade. E esse mecanismo de horário de trabalho, esse mecanismo de assistência do sindicato, tudo é para regrar direitos sociais. Então, se gosta muito hoje de falar em direitos sociais, somente obrigações, mas o trabalhador mesmo, para que ele esteja trabalhando com satisfação, né, ele precisa de retorno. Um deles é financeiro, o outro são regras sociais. Faz lembrar até mesmo, Heitor, de uma lição que nós temos em matérias de administração, por exemplo, na faculdade, que fala sobre a criação das linhas de produção por Henry Ford, né? Que ele encontrou nisso daí um modo de baratear e acelerar também a produção,
mas que quando ele teria implantado esse sistema, ele teria dito que o seu funcionário ele tinha que ser muito bem remunerado para que ele fosse o seu primeiro cliente, o primeiro comprador, que ao mesmo tempo ele estaria satisfeito, teria a possibilidade de consumir aquilo que ele produz e até mesmo pela sua satisfação ele estimularia outros da sociedade a engajarem também nessa compra. Talvez seja esta visão que falte no momento, né, para alguns empresários que estão principalmente aí à frente das Big Techs, que parecem não enxergar isso, né, que se você estrangula, você restringe justamente o seu público, né, você acaba fechando postos de trabalho. Por outro lado, você gera um congelamento ali destas vendas, né? Então, você vai ter que ter um produto, na verdade, muito mais caro para atingir apenas uma parcela da sociedade que estará sendo paga, trabalhando normalmente, com a possibilidade de se desenvolver as práticas consumeristas, né? Ao que parece, tivemos aí um congelamento também do sinal do doutor Heitor Marcos Valério, mas nós já estamos chegando, né, ao final dessa entrevista. Vamos dar mais uns instantes para ver se ele consegue se reconectar. Ao vivo é assim mesmo, pessoal, acontecem dessas dificuldades técnicas. O doutor Heitor Marcos, que está num ponto distante ao nosso, ele está fazendo justamente por isso que está participando conosco da entrevista remotamente, né? Não teve a possibilidade de estar presente aos nossos estúdios, e hoje nós conversamos com ele sobre o estabelecimento desta nova legislação, aliás, uma portaria, né, que ela resgata a regra anterior ali das relações de trabalho focadas nos trabalhos aos domingos e feriados, especialmente falando aí do setor do comércio, que é quem acaba geralmente fazendo, né, o uso desta modalidade, desta prática de se trabalhar aos domingos e feriados, por questões como nós tivemos agora recentemente, né, o Dia das Mães. E é muito tradicional que nestas datas, que são datas fortes de vendas, se amplie justamente o horário de trabalho, as possibilidades para que eles possam vender mais, né, reforçar o seu caixa e também até mesmo realizar contratações extras, né, para reforçar o time, porque são justamente nestas ocasiões em que se vende mais, se tem uma busca maior pela loja, né, ali pelo consumidor. Estamos de volta com o Dr. Marcos Valério? Caiu novamente? Não tem problema. Então, nós estávamos justamente fazendo este debate, né? O doutor Heitor nos apresentou aqui que, diferentemente do que dizem algumas pessoas mais vinculadas ao setor empresarial, de que eles falam que isso seria um retrocesso, na verdade, o entendimento do doutor Heitor Marcos Valério, que é o advogado trabalhista, ele vê esta volta à regra anterior como sendo necessário para que se estabeleça um equilíbrio de forças, né, entre as empresas, entre também os trabalhadores, para que não haja a imposição, né, de uma regra ao arrepio justamente dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, a previsão de se manter a hora extra, né, a hora extraordinária, em que possa haver o mínimo do pagamento em dobro, ou se não houver a compensação deste trabalho aos domingos e feriados, que ela aconteça por meio de um banco de horas, em que o funcionário depois ele possa escolher, né, um momento em que ele terá de descanso, de repouso, de lazer, enfim.
mas que para que isso seja possível, ele defende então justamente a volta dessa negociação não de indivíduo para empresa, mas de empresa, ou melhor ainda, de sindicato patronal com sindicato de trabalhadores, para que assim então você tenha justamente o estabelecimento do equilíbrio de forças e assim fazer a negociação de todas as cláusulas trabalhistas, né? Nós estamos tendo dificuldade em voltar a estabelecer o sinal com o doutor Heitor Marcos Valério, mas ele conseguiu passar a sua mensagem, né, de trazer o seu ponto de vista, baseado também no ordenamento jurídico que está em vigor. Conseguimos o retorno? Não estamos conseguindo o retorno do doutor Heitor Marcos, mas ele passou o seu recado. Vamos prosseguir então com o nosso jornal. Nós vamos fazer uma breve pausa agora para um comercial. Na volta, trazemos mais notícias para você. Não saia daí, é uma pausa rapidinha, menos de 3 minutos estaremos de volta. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Voltamos rapidamente para trazer uma notícia de última hora para você. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a nossa seleção, caiu. Edinaldo Rodrigues caiu, então, da presidência em decisão apresentada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Gabriel de Oliveira Zéfero. Na decisão, o desembargador, ele coloca, então, ele nomeia como interventor um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney, com a determinação de realizar novas eleições para a presidência da CBF o mais rápido possível. Diz a decisão, um trecho da decisão do desembargador. Declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela Corte Superior, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido por Coronel Nunes. Escreveu então o magistrado em sua decisão. Edinaldo recebeu a notícia de seu afastamento dos quadros da CBF durante o Congresso da FIFA que está sendo realizado na cidade de Assunção, capital do Paraguai. A decisão, ela ainda cabe recurso aos tribunais superiores, STJ e STF. Na primeira vez em que foi afastado, em dezembro de 2023, Edinaldo recorreu ao STF e voltou ao cargo um mês depois. Então, essa notícia de última hora, você deve se lembrar, nós tivemos o levantamento dessa possibilidade, né, acontecer, ainda trazida pelo Carlos Cabela durante o programa Ziriguidum. Então, essa notícia já era esperada, né? O Edinaldo que se complicou, né, bastante aí no comando da CBF, na cartolagem, e agora, então, fica, com certeza ele vai recorrer, vai levar isso daí ao STF. Quem é o juiz prevento, né? É justamente Gilmar Mendes. Gilmar Mendes aí que já tinha devolvido, né, a decisão para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mandando aí a realização da perícia, dado que todas aquelas garantias que foram firmadas com o tribunal estavam sob suspeita. Então, ainda não há, logicamente, uma decisão, porque não foi apresentado o recurso, essa decisão acabou de acontecer, ela foi divulgada para a imprensa há mais ou menos 30 minutos apenas, então isso vai se decorrer ainda nos próximos dias, mas, pelo histórico da coisa, já imaginamos que a decisão de Gilmar Mendes será na manutenção do afastamento de Edinaldo e na realização de novas eleições.
6 horas, 3 minutos, estouramos o nosso tempo, não dá para apresentar mais nada. Quero agradecer a você pela companhia na tarde desta quinta-feira. Voltamos a nos ver amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Tchau!